Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês no canal, Honda ZR-V Touring 2024. Esse carro está exposto aqui na concessionária Takai, em Blumenau, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O SUV foi desenvolvido na plataforma do Honda Civic, com motorização 2.0 aspirado, com faróis em LED, sistema de segurança Honda Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. No seu interior, muito espaço interno e um design completamente diferenciado para esse modelo. Ar-condicionado digital 2 zonas, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay e também recarregamento de celular por indução, sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse novo SUV da Honda, partindo aqui da sua frente dos faróis e saindo da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED com acendimento automático, esse filete com luz de condução diurna, que também é luz de indicação quando você dá seta no modelo, todo o acabamento aqui na parte do farol interna em black piano com máscara negra e acendimento alto e baixo comutativo no modelo. Todo o acabamento do para-choque com esses vincos que são bem pronunciados, 4 pontos dos sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia. Depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo detalhe, como vocês podem ver aqui em black piano, que realmente fica bem destacado. Aqui a grade inferior com as aberturas aqui em preto fosco. A grade superior já tem todo esse detalhe aqui com as aberturas maiores em colmeia, com essa parte em black piano, o logo cromado da Honda. Mais acima, na parte do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema Honda Sense. Identifica veículos, pedestres e também ciclistas com ACC, pré-colisão, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária, e depois eu mostro para vocês lá no interior como essa parte do sistema. Também um vinco sai lá de cima, na parte lateral também aqui, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Honda ZR-V. A sua motorização é 2.0 aspirado a gasolina com 161 cavalos, torque de 19.1 kgfm a 6.500 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio e a injeção do tipo multiponto, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades com conversor de torque. E um detalhe interessante, o coletor fica aqui acima, em dias de enchente pode ser que favoreça. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão única Touring. Detalhe aqui com manta acústica na parte do capô, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do ZR-V, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, o seu like, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui das bordas, como vocês podem perceber, indo até o centro. Vinco bem aparentes, pintura em cinza metálica, perfil dos pneus 215/60, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do ZR-V, que mede 4,56 m de comprimento, vão livre de solo de 17,8 centímetros, caixaria de roda, todo esse detalhe aqui, ó, em preto brilhante, saia lateral, enfim, dá volta por todo o carro. Também, como vocês podem perceber, é um vinco que vai acima na caixaria, da primeira porta até a segunda porta,
uma silhueta também bem marcante aqui na primeira porta. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, detalhe também em black piano da coluna A até a coluna C. Aqui abaixo do retrovisor é em preto fosco. Aqui a cor predominante do veículo, que é um cinza metálico. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa cor. Repetidor de seta, aqui nós temos a câmera com line watch, que vai facilitar aí na parte de ponto cego, quando você der seta ali na parte do indicador, para o lado direito, ele vai informar, mostrando ali na parte da multimídia, favorece. As maçanetas são na cor do veículo, coluna B aqui em preto brilhante, e a versão conta com teto solar, nessa versão única do modelo, como eu falei para vocês. Detalhe aqui também, ó, em black piano, na coluna C, toda a parte envidraçada, suspensões que são do tipo independente, isso realmente é muito bacana. E aqui os vincos na parte traseira, aqui, como vocês podem ver, que fica bem marcante, que eu quero mostrar os detalhes na parte traseira para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior como funciona. Todo o detalhe do para-choque aqui em preto brilhante, e também esse detalhe aqui, ó, com a parte cinza metálico mais abaixo, com a ponteira do escapamento. Refletor noturno para ajudar na visibilidade, as lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, e todo o sistema de iluminação em LED com esse filete que realmente fica bem aparente, com máscara negra, realmente bem detalhada. Na tampa traseira, vocês notem essa parte aqui com o vinco harmonizando com a grade frontal do veículo. E a inscrição ZR-V e o logo da Honda cromado. O detalhe aqui, ó, você tem limpador do vidro traseiro, aquecedor, também o detalhe aqui com terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado na cor do veículo, com esse detalhe aqui em preto fosco, antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, você aperta o botão aqui ao centro. O porta-malas tem 389 litros de capacidade para esse SUV, realmente um bom espaço até. Essa parte aqui, ó, olha como é bacana. Aquele tampão que geralmente fica fazendo barulho dentro do carro, esse aqui é bem leve, realmente acredito que favorece. O detalhe aqui com iluminação em LED, tanto do lado esquerdo e direito, tomada 12 volts. Aqui você tem o espaço aqui, ó, puxando, você tem um kit de ferramentas com o pneu aqui, o step no caso, com roda em aço, para você fazer a troca se necessário. Todo o acabamento aqui em preto fosco, e a alça que você pode estar puxando aqui para poder fechar o veículo. Também o detalhe aqui com câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança, freios a disco nas 4 rodas com ABS com EBD, IBAS e também 7 airbags no total. 2 airbags frontais, joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,65 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista ali todo para trás. A abertura da porta, ela tem um ângulo um pouco maior, facilita para poder entrar no veículo. É o que eu vou fazer agora para mostrar para vocês os detalhes aqui no interior, ó. Praticamente sobram aqui 3 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto é cinza com as alças, iluminação em LED aqui dos dois lados, teto solar que traz muita luminosidade, e aqui o detalhe com amplitude, com esse detalhe na cor bege que realmente deixa bem sofisticado. Portas revistas somente aqui para o lado do passageiro. Esse detalhe aqui, ó, com 2 tomadas USB do tipo C, você pode colocar o celular para recarregar. Aqui poderia ser uma saída de ar-condicionado, porém as saídas são debaixo do banco aqui, lado direito e esquerdo tem a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro. Traz mais comodidade. Revestimento do banco em couro, com essa linha aparente, as costuras aqui todo pontilhado, esses detalhes com ondulação. Aqui eu vou descer para mostrar para vocês ainda a fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e também alerta de afivelamento de cinto de segurança aqui nos 3 ocupantes da fileira do banco traseiro. Puxando esse detalhe aqui da alça, ó, você tem o banco, ele é bipartido, 60 por 40. Não coube algo no porta-malas que tem 389? Se você descer aqui, com certeza passa dos 600 litros. Então, isso aqui favorece de certa forma também. Todo o revestimento aqui bem macio ao toque, em couro, com a linha aparente. Aqui, ó, essa parte aqui com plástico rígido. Puxador aqui com detalhe em aço escovado, Twitter, alto-falante. Ajuste aqui do vidro elétrico e também porta-garrafas aqui com um detalhe com essas ondulações aqui na porta do ZR-V. A sua chave é do tipo presencial,
com uma inscrição Honda. Do outro lado, a abertura do porta-malas, alarme perimétrico e o botão Hold para você fazer o acesso remoto, a partida no caso do veículo à distância. Então você vai em dias mais quentes, já mantém o motor ligado aquecendo, já mantém o ar-condicionado climatizando o ambiente no interior, realmente favorece. E também, através do aplicativo My Honda Connect, você consegue fazer isso pelo seu smartphone. Localização do veículo, acesso remoto, partida, enfim, você consegue fazer isso e traz muita comodidade. Com a chave no bolso ou na bolsa, você coloca a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao ZR-V através da Smart Entry. Traz mais comodidade, eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Ajuste elétrico somente para o lado do motorista, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a altura das pernas, regular o ângulo da altura aqui do banco e também aqui regular a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do ZR-V Touring 2024, que já está em funcionamento. Uma tela de 7 polegadas aqui até o lado esquerdo, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Só que é só o iOS que é sem fio, o Android é via cabo. Enfim, é um detalhe aqui, ó, com os botões físicos aqui ao lado, que você consegue ter, ajustar o áudio aqui se for o caso. Aqui no caso também uma multimídia com touchscreen, bem sensível ao toque, parte aqui com celular, FM, Bluetooth, memorização de rádio, enfim. A conectividade que você consegue aqui com o seu Android Auto, somente via cabo, como eu falei. Computador de bordo que você tem aqui referente Trip A, Trip B, alcance, consumo médio, consumo instantâneo, modo de exibição aqui que você tem também o brilho de tela, você tem todo esse acesso aqui na parte dessa multimídia. Ar-condicionado aqui é do tipo digital, 2 zonas, uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro. Detalhe, ó, você escuta o barulhinho do tec aqui. Bacana essa parte física aqui do botão. Aqui você consegue aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar o fluxo. Aqui também o detalhe do reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, aquecedor do vidro traseiro, aqui você liga ou desliga o detalhe aqui do ar-condicionado. Botão Start-Stop para fazer ignição aqui no modelo. Mais abaixo aqui no console central, ele é do tipo cockpit mais elevado. Toda a parte em couro aqui, ó, bem macio ao toque. Os pedais, como vocês podem ver lá em aço escovado. E aqui você encosta a perna, realmente é bem confortável. E o detalhe, ele é vazado aqui para o outro lado, com a conexão USB desse lado, também aqui do outro lado. Isso aqui você vai ver por todo o carro. São 6, se eu não me engano, no total. Tem muita opção aqui para você fazer a utilização. Uma tomada USB para você conectar o pendrive aqui, se for o caso. Também recarregamento do celular por indução, sem fio, facilita aí em dias que você está com um telefone que tem a tecnologia compatível, você consegue colocar ali e já vai recarregando. Aqui 2 opções aqui de porta-copos, câmbio automático do tipo CVT, ele vai simular aqui no caso 7 velocidades, e aí no caso aqui você tem a opção com ré, câmera de ré aqui, ó, o ângulo maior, o ângulo mais fechado, aqui mais acima para você encostar próximo de algum objeto com as linhas aqui dinâmicas, linhas dinâmicas de distanciamento. Quando você esterça o volante, ele aparece o ângulo que você está esterçando. E olha o detalhe bacana também, ó, se você aperta aqui, você tem os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e com alerta de proximidade no painel também, o bip. Isso realmente favorece para você utilizar a opção ré. Aqui no modo drive normal ou modo S, que aí o Sport ele vai fazer a troca simultânea da forma automática aqui para ficar com um giro mais alto no motor, ele vai fazer a troca mais rápida, então favorece também em dia a dia para você utilizar. Opção aqui Eco Mode para trazer mais economia e a função Sport que eu mostrei agora. Essa opção aqui é bacana no SUV, assistente de descida, então se você está num terreno que tem muita lama, enfim, de alguma forma ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo e fazer a frenagem autônoma ali para te facilitar no dia a dia. Freio de estacionamento eletrônico e com a opção Brake Hold também, que favorece. Aí no caso você vai utilizar quando você está no trânsito, sem precisar colocar o pé no freio ali, isso realmente você descansa, traz mais comodidade. Quando você pisa no acelerador, ela libera o carro automaticamente, também é legal. Detalhe com a iluminação aqui embaixo, não sei se vocês vão perceber, ó, a iluminação em LED aqui também, bem bacana. Botão que você aperta aqui do console central, que você tem o descansa-braço, todo esse espaço para utilizar, todo acabamento em couro aqui, bem macio
ao toque para você estar utilizando. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa, as linhas com a costura aparente, aqui ao centro todo pontilhado com essas ondulações, talvez traga um certo conforto, assim como a parte lateral aqui também, regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, puxou aqui ó, você tem iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um veículo vindo na sua direção atrás de você, isso realmente favorece. Iluminação em LED aqui no teto, aqui você consegue fazer a abertura do teto solar, que tem também um sistema anti-esmagamento, você coloca as mãos aqui, não tem o perigo de esmagar um dos dedos, e aqui você tem a persiana para fechar, tampar a luminosidade, caso você queira, também favorece. Todo o acabamento aqui do painel, bem macio ao toque, essa parte de cima aqui também, e aí você tem esse detalhe em colmeia, com a parte prata, realmente fica bem bacana. Saída do difusor do ar-condicionado ali no canto, um tweeter ali do lado direito no sistema de som, aqui também a multimídia é do tipo flutuante, tem um sistema de som aqui também, todo acabamento aqui ó, bem macio ao toque na parte do painel. Porta do motorista, os comandos são iluminados, 4 vidros elétricos aqui, com alto dial só nos vidros dianteiros, que tem também um sistema anti-esmagamento. Aqui referente à trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, interna, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui você tem um detalhe aqui com porta-trecos e esse botão que você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e ABS. Mais abaixo ali você tem a abertura do cofre do motor. A sua direção aqui, ela é eletroassistida, com regulagem de altura e profundidade. E aqui vocês já estão vendo algo parecido com o Honda Civic, tanto o volante quanto a parte de painel ali, nessa parte do ZR-V. O volante é multifuncional, com um acabamento aqui em couro, a linha aparente, bem macio ao toque, os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado já são referente aos comandos do Honda Sense, ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aí você tem a opção aqui com pré-colisão, que numa situação de risco mais eminente ele vai te dar um alerta sonoro e visual para falar que você está numa situação de risco. E você não saindo daquela situação, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos aí. Realmente favorece. Também aqui a mudança de faixa involuntária, se você não der seta para o lado direito ou esquerdo informando que está saindo da faixa de rodagem, ele também vai te dar um alerta. E também tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E mais acima, o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que você seta a velocidade aqui, um exemplo, 100 km por hora, e se o carro à sua frente diminuir a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. E um detalhe interessante, se o veículo da sua frente parou, ele não vai cancelar ali o ACC, ele vai permanecer, pois ele tem o stop and go. O veículo da sua frente começou a andar de novo, ele começa na velocidade que você setou, então realmente favorece no dia a dia. As mudanças aqui no volante pelo pedal shift, para trazer mais comodidade. Parte do painel, como eu falei para vocês, de 7 polegadas aqui em TFT, é dessa parte aqui para o lado esquerdo, igual a HRV. E um detalhe que eu falei para vocês, né? Lane Assist. Você dá a seta para o lado direito, aparece aqui no retrovisor, ou então você aperta o botão aqui, ó, e aparece também aqui na parte da multimídia ali, para ajudar na parte de questão de ponto cego nessa questão. Continuando aqui na parte do painel, você tem a parte analógica aqui com velocímetro digital, temperatura exterior, indicação de câmbio, indicação do tanque de combustível, 53 litros, odômetro total, trip A, trip B, conta giros. Aqui você tem esse botão, você coloca para baixo aqui, ou aperta aqui na opção Home, ó, aí ele vai aparecer ali, ó, alcance, consumo, e você vai girando o botão aqui. Então você tem tudo isso aqui à sua opção. Clicou no centro, ó, já tem os dispositivos de áudio, e você vai girando aqui, ó, ele vai mudando ali. Clicou na casinha de novo, ele vai voltar lá para aquela opção, e aí você coloca para cima e vai indo, ó. Toda a parte de configurações aqui do veículo você vai ter nessa parte aqui, até assistência de segurança também, ó, que ele está mostrando ali que está ativo com essa bolinha verde aqui embaixo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do ZR-V Touring 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo da Honda. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.